O programa a seguir é uma produção independente. Seu formato, conceito e opinião são de responsabilidade de seus produtores. Zuca Bala, um pouco de tudo na TV. Alô, galera da Rede Massa, eu, Juca Bala, estou aqui para mais um pouco de tudo. E hoje nós vamos entrar no mundo das gostosuras e malaviúrias da panificação. Olha quanta coisa gostosa e linda. Para isso estamos em Ponta Grossa, sabe onde? Padaria e Mercado Modelar Express, 100 anos atendendo. Quer dizer o quê? É um produto diferenciado, foi feito com carinho, com cuidado e principalmente artesanal. É o que a gente vai conhecer. Para a gente saber tudo isso e muito mais, nós vamos conversar com o pessoal e vamos daqui a pouco lá para dentro para mostrar como é que é todo o processo de fabricação de um pãozinho tão gostoso, que tem a diferença do francês e do de água. Isso tudo você vai ficar sabendo hoje, num pouco de tudo que está começando. Pra gente saber e conhecer, tem que estar por dentro das coisas. Então agora vamos passar pra dentro do balcão e vamos conversar aqui, ó, com o nosso amigo Genilton, que já tá nos esperando aqui. Ô, Genilton, velho, como é que tá, beleza? Bem, graças a Deus, tudo certo. Olha, gente, quando o proprietário do lugar, ele tá bonito assim, quer dizer que os negócios são bons e gostosos. É boa. É verdade. Quando tá cheio, quer dizer que é bom e gostoso. Quantos anos já tem aqui a Modelar? Olha, a Modelar, ela completou agora, dia 10 de julho, 110 anos. 110 anos Tô na cidade de conservado. Ponta Grossa. Eu tô Mas não dá pra conservado. dizer que você tem tudo isso? Claro que não foi todo tempo tocado aqui pro nosso amigo Genilton, mas agora sobre um novo olhar, uma nova comunicação e tudo mais. É como eu sempre comento, nós estamos numa nova direção. Há 7 anos eu estou na direção do uma nova supermercado. gestão. Exatamente, né? E procurando trazer o que tinha e melhorando aquilo que a gente pode, né? Mostrando para os nossos clientes o que é necessário, o que é de bom gosto, né? De bom gosto não pode se mexer. E o que pode trazer de novidade, a gente sempre traz novidade. Vai adicionando. Agora, uma coisa que eu achei interessante, eu estava vendo aqui, é que a maior parte das coisas aqui são artesanais, né, Genilton? Exatamente. Eu sempre comento e friso isso. Nós procuramos trabalhar o pão da vovó, que a gente fala, né? O pão da vovó. Que não tem pra bater. Que você sente o cheirinho assim, Você vai lá... dá aquela saudade. Exatamente. Né? Chega na festa, eu vou na casa da avó, porque lá tem aquele pão. Coisa boa. Né? Parece que eu tô vendo a cachorrada já no terreiro, assim, sabe? Sentir o cheiro. É verdade. O cheiro nos traz sentimentos, né? É verdade. E esse cheirinho de pão caseiro, essa coisa que por vezes tem sido esquecido em alguns lugares, Infelizmente. Né? Por conta, às vezes, da demanda, de ser uma produção muito grande, às vezes acaba entrando muito o lance dos congelados e tudo mais. Aqui é feito artesanalmente. Aqui sim. Aqui, tudo que vocês estão vendo aqui é fabricado no Modelar, né? Não só pão, então. Não. Nós trabalhamos de bolo, doce, salgados, também, tudo. Né? Enfim, toda a linha panificação e toda a linha de confeito é feito no Modelar. Modelar. E você entrou nesse ramo aí por gostar de comer ou por gostar de ver os outros comer? Rapaz, eu por louco, eu acho. Porque eu era cliente do Modelar. Ah, é? Né? Eu tenho uma cantina no Colégio Santana, já tem há 14 anos que a gente toca lá, graças a Deus. E eu era cliente, às vezes faltava uma alface, uma coisa ou outra, eu vinha pra cá. no Modelar, que é o mais próximo. Mais perto. E um belo dia estou aqui no mercado fazendo compras e uma das funcionárias, escuta, você não queria ser nosso patrão? Eu falei, você tá doida, né? Que proposta! Eu falei, mas como assim? Ela explicou, olha, infelizmente o pessoal está saindo e o dono do estabelecimento está procurando uma pessoa que tenha coragem, né? Que tem que ter coragem. Claro. Daí eu falei, não, vou conversar com a minha esposa, que é o meu porto seguro, né? E que é quem manda na casa Que normalmente? assina o cheque. Lá é ela que manda, né? Daí ela conversamos juntos, né? E trocamos uma ideia e ela falou, olha, se você é louco o suficiente, eu te acompanho. Te acompanho essa loucura. Então, se você me acompanha, nós estamos juntos. E, graças a Deus, já tem 7 anos que nós estamos aqui trabalhando, né? Tá. Com muita luta, mas firme. E quantos funcionários tem hoje? Hoje nós temos aproximadamente 25 funcionários diretos, no Modelar. né? Diretos. Fora os que prestam serviço. Tem mais, muito, né? muito. Hoje é só mais de 30 mil itens no mercado. Pois é. Então é muita empresa nos dando o suporte. Muito bem. Agora eu quero saber o seguinte.
aqui tá tudo muito bonito, tudo muito arrumado, mas e lá dentro? É lá que eu quero saber qual que é a diferença, porque assim, muita gente não sabe, porque a única diferença que a gente vê do pão caseiro pro pão d'água, por exemplo, é o formato. Mas não é só o formato que tá a diferença, né? Não, não. A fabricação do pão, hoje, é como eu falo, o nosso pão é artesanal, né? Ele não é simplesmente você bater a massa, enrolar e pôr passar. Não. Tem todo um trabalho nesse pão, né? E quando falaram pra mim, ó, o pessoal vai querer vir filmar e a padaria, eu falei, não. A nossa padaria está aberta, tanto para filmagem quanto para nossos clientes. Exatamente. Essa é a nossa diferença. É que tem uns que falam assim, não, lá dentro não pode. Deus o livre, quer lá dentro. Aqui por fora. Porque aqui tá tudo bonito. É o que eu falei, né? É igual a festa de aniversário, né? Você vai lá, tá tudo bonitinho, mas o serviço que deu pra fazer aquilo, lá atrás, onde é que tá ninguém sabe papelado, a cozinha, né? A cozinha tem que estar também arrumada. Tem que estar do mesmo jeito que tá aqui, né? Exatamente. E é o que nós vamos mostrar. E é isso que nós preservamos. Eu converso com o pessoal e falo, gente, você vai fazer para quem? Faça esse pão para seu filho comer. Então, para o teu filho é o melhor. Então, para o nosso cliente é o melhor. Vai ser o melhor também. Exatamente, porque os nossos filhos comem aqui. Nossos parentes, nossos amigos comem aqui. E quando uma pessoa fala, puxa, Genito, comi aquele pão, meu Deus do céu. Que pão delicioso, que diferença. Isso quer dizer amor. Trabalho, exatamente. Luta e vestir a nossa camisa. Que eu peço para os nossos clientes e para os nossos funcionários. Gente, vem e fale. Bem ou mal, vem e fale pra gente. Olha, tá ruim o pão, tá bom o pão. Por quê? Nós estamos aqui para trabalhar e atender. E atender da melhor maneira possível. É isso aí. Esse é o segredo de tudo. Trabalhar com amor e respeito àqueles que se ocupam do nosso trabalho. Agora, eu tô curioso para ir lá para dentro. Vamos lá? Porque eu quero ver. Porque a fabricação aqui ainda é de um sistema que já ainda é mais antigo, né? Nosso pão, o pão d'água e o pão estrela, que são os carros-chefe hoje da nossa padaria, ele é crescido em pano, né? É colocado numa tábua, uma espátula e vai ser enfornado. E o forno? E o forno é a lenha. A lenha. É diferente. Vamos lá Por isso que eu falo, esse é o pão da vovó. Vamos lá pra dentro. Vamos lá pra dentro e vamos lá ver. Agora vou conversar com os padeiros. Agora eu quero ver. Já estamos aqui dentro agora da parte da panificação. Quem que é o padeiro? Porque assim, ó, a gente sabe que no quartel, por exemplo, tem o soldado, tem o cabo, tem o sargento. E aqui dentro da panificação, tem também o padeiro coronel aqui? Aqui tem, né? Aqui tem o Márcio. O Márcio é o coronel. Esse é o cara. É o coronel dos padeiros. Ele chega e fala, ó, esse pão aqui não tá bom. Esse aqui nós temos que deixar um pouco mais tempo. Exatamente. Não enforne agora. Deixa aí, espera descansar um pouco essa Ele massa. que faz a diferença na padaria, né? Ele tem o pessoal dele que trabalha junto, mas é ele que faz o comando. Tanto que eu chego, Márcio, trigo, como é que tá? Genilton, tal trigo compra, desse trigo não compre. Então tá bom. É ele que dá. Não, se eu falar, não, vai usar esse trigo, ele vai falar, eu vou usar. Se der problema, É tua você responsabilidade. conversa lá na frente. Tá vendo? Então E essa é a assim tem que diferença, ser. né? Respeitar o profissional, né? Respeitar o profissional, isso é importante. Aqui está o nosso amigo Márcio Padeiro, aqui da Estirpe Campeira. Eu não vou cumprimentar ele de pegar de mão, porque ele já está com a luvinha para poder pegar nas coisas aqui dentro. Mas conta para nós, quantos anos já nesse caminho aí da panificação? Olha, faz tempo aí, faz mais de 28 anos que nós lidamos com a padaria. Nossa! E me conta uma coisa, você como padeiro, já teve alguma vez que algum mulher chegou e falou assim, nossa, eu sempre tive uma vontade de dar um beijo num padeiro? Ó, quando eu era mais novo, sim. Então já aconteceu, Já aconteceu. Agora já tá mais sossegado. Agora sossegado, né? Agora tá mais centrado, né? Mais centrado no serviço. Profissional mesmo, né? Mais na profissão. Márcio, velho. Márcio, me conta uma coisa. Aqui são fabricados vários tipos de pães, né? Inclusive, porque tem a diferença que eles falam. Antigamente falavam pão de padeiro, que é o famoso pão francês. E aí falavam o pão caseiro, que é aquele maior, que usa a faca para cortar as fatias, ou mesmo pode ter a fatiadeira já. Mas existe uma diferença, e a gente sabe que a gente vê a diferença só, mas não sabe se tem diferença na massa, no processo, se um deixa um pouco mais ficar lá crescendo, se usa um fermento diferente. Será que você pode explicar para nós a diferença desses pão? A padaria, assim, nesse plano de panifício,
é usado a massa doce e a massa salgada. Massa doce, mas daí não é para fazer as coisas... Tem pão doce também, Tem né? o pão doce que é temperado, né? Você acrescenta a quantia de gordura vegetal, você acrescenta uma certa quantia de açúcar. Mas de aí o açúcar sal, predomina. né? Predomina. O açúcar sempre na massa doce, os pães especiais, ele fica mais macio. Né? O processo você tem que fazer com que ele tenha uma durabilidade maior também, né? Ah, ele vai aguentar mais tempo. E vai aguentar mais tempo. Bom, Márcio, aqui estão 4 tipos de pães diferentes. Isso. Esse daqui é o pão d'água. Esse é o pão d'água. Que normalmente, aqui ele ainda ficou um pouco grudadinho, mas normalmente ele se desfaz em 2 partes, Isso. usando somente a mão, sem precisar cortar. Exatamente. Né? Exatamente. Esse aqui é o pão estrela. Pão estrela. Esse daqui de cima é o pão francês. Isso. E o que está embaixo do francês aqui é o bolinha. bolinha. O pão bolinha. Tá, qual que é a diferença entre eles aqui? Vamos ver. A massa em si é a mesma. Aí é a mesma, a base é a mesma. A massa, o processo é o mesmo. A estética que muda, né? O corte do pão é o que muda. Mas tipo assim, mas não vai um pouco mais de sal nesse do que nesse? Não, não. É a mesma coisa? A base é a mesma. Tá vendo, gente? Tem gente que fala assim, ai, essa com pão d'água, eu gosto mais do pão salgadinho. É o mesmo a massa, é tudo a mesma igual. massa. A única diferença, então, é o formato. É a estética. A exceção aqui do estrelinha e do pão d'água, esses pães aqui, ele é assado direto, ele entra direto em contato com a pedra. Então, o forno de lastro, entendi. né, ele tem a pedra, então, o que acontece? Ele tem esse formato e por consequentemente, ele fica mais saboroso. Não sei por quê, mas realmente, se você pegar um pão d'água, um estrelinha e for comer o bolinha e o francês, você vai sentir a diferença porque esse aqui fica em contato mais com a pedra do lastro. E esses outros aqui, eles... Esse vai na assadeira. vai naquelas formas. Isso, na assadeira. Que daí depois vai lá pros baús para descansar. Então, e esse daqui vai direto na pedra. Direto na pedra. E esses desenhos aqui, como é que eles são feitos? Aqui foi feito uma máquina de prensa, um aparelho, né, que a gente manda fazer. Você pega manualmente e prensa o pão antes, no processo dele, quando Antes ele de está crescer. antes de crescer. Você é como o pão d'água também. Antes de tudo, você parte o pão d'água. A estrela, você tem uma ferramenta que você marca ela no formato aqui do corte de estrela, né? E o francês, nós usamos um estilete, né, para fazer o corte, assim como a bolinha também. Tá, e daí no caso desses aqui, pra quando vai assar lá no forno, a gente sabe que também tem um controle de vapor, né? Tem o controle de vapor. Até para regular a temperatura e tudo mais. É o mesmo tempo de assamento? O mesmo Cada um? tempo. Esses não tem diferença? Não. Mesma quantidade. Só vai ficar mais saboroso por causa da pedra. Só a diferença do estrela com o pão d'água é porque ele vai direto em contato com a pedra. Fica igual aquele pão, assim, antigamente, né? Quando a avó fazia naquele forno de pedra, né? Isso. Aí, Talvez assim, seja isso. E talvez seja isso. Né? Realmente. O segredo do sabor diferenciado. Tá. Agora eu queria saber com você se nós podemos passar por todas as etapas da fabricação do pão. Que é desde a parte onde começa a bater a massa, depois onde é que corta, onde é que modela, enfim. Podemos ver? Podemos ver. Então vamos lá. A dona de casa, antigamente, você que lembra da tua avó, da tua tia que morava no interior, iam fazer pão, pegava uma bacia grande, às vezes a mesma bacia que lavava os pés, né, Márcio? Às vezes acho que era mesmo. E aí colocava ali dentro todos os ingredientes, o trigo, às vezes a graxa ali, a banha de porco, a margarina, o sal, o açúcar, o fermento. A minha mãe colocava água quente, naquela época. Mas hoje, na panificação é diferente, a gente já vai saber. E aí misturava tudo, sovava bem, deixava crescer no sol, aí para depois enfornar e tirar. Aqui tudo tem também mais ou menos a mesma essência, só que com coisas maiores, proporções maiores. Proporções maiores. Aqui tudo começa por aqui, Márcio? Começa aqui o processo, né? Você pesa o trigo, o fermento, açúcar, sal, né? E até a água também, hoje em dia, ela é pesada também. Então todos os ingredientes
eles já vão aqui dentro juntos já, Junto. na primeira batida. Na primeira Isso aqui é a batida. batedeira. Batedeira. Que vai bater a massa Isso. durante um tempo até ela ficar de uma maneira uniforme Isso. para poder tirar. Isso, E exatamente. não vai nada depois, tipo, nenhuma receita de pão. Vai algum ingrediente depois que ele bateu aqui? Não. Vai Você tudo junto. colocou tudo junto, deu o ponto da massa, você pesa e dá a forma do pão que você quer. Tá certo, então vai tudo aqui. Então, o primeiro passo, o trigo... Ah, mas aí tem uma diferença. Os tipos de trigo também são diferentes, né? Também são diferentes. Porque, por exemplo, esse pão aqui, que é um pão integral ou Esse aqui é os 7 grãos. 7 grãos, Isso. é diferente do trigo que vai ser usado para fazer esse. Isso, exatamente. Né? Isso, exatamente. Você tem o trigo especial, né? Tem padarias que vem o preparo pronto. Sim. Né? No nosso caso aqui o trigo é especial, aí você acrescenta, por exemplo, se você quer tirar esse pão 7 grãos, você vai colocar a essência dos 7 grãos, né? E vai colocar, que nem no caso aqui, vai polvilhar ele aqui com a farinha para dar essa estética dos grãos. Ficar bonitinho. Ficar bonitinho. Esse é o primeiro passo. Daí, tira-se a massa daqui e Joga na mesa. coloca na mesa. Coloca na mesa, a padeirada vem e começa a sovar o pão, né? A sovar, pra o deixar ele- pra e dar uma esticada e tal. Isso, se você for enrolar, modular o pão, cortar, fazer a estética do corte, né, do pão. Sim. Ou enrolar ele também, aí é com a padeirada. Daí aqui já tá a balança. A balança. Por exemplo, para fazer um pão desse daqui, aí tem que ser, porque assim, os pão eles têm que ser tudo do mesmo tamanho, Exatamente. né? Aí esparrama a massa aqui, corta-se os bolinhos de massa do tamanho certo e pesa-se aqui nessa Pesa. balança e aí vem para essa máquina Vem aqui. pra nossa famosa bolhadeira. Bolhadeira é o nome. São raro ver essa máquina aqui, né? Essa poucas máquina aqui. padarias que existem, né? Exatamente, eu acredito que essa máquina aqui tenha mais ou menos aproximado a idade da A idade própria panificador, da que é de padaria. 110, 120 109 anos, né? 109, 110 anos por aí, Isso, né? por aí. E como é que funciona aqui, Márcio? Quando você pesa, joga a massa lá, você, Ó, aqui, corta, você corta em blocos, Aham. né? Aproximadamente 2,2 kg. 2,2 Aí kg. você coloca o bloco, espalha nesse prato, Nesse pratão que espalha toda a massa aqui. toda a massa aqui. Aí você coloca na máquina, assenta ela, abaixa e ela vai dar o bolhamento. Ela Aqui, vai enrolar a massa. Nessa alavanca aqui. Nessa alavanca. Quer ver? Eu vou tirar aqui, quer ver? Tire uma pra nós ver como é que é. Então tá aqui o prato, né? Aham. Vamos dizer que tá cheio de massa aí. Cheio de massa. Aí você Encaixou. abaixa. Ó, então, abaixa a primeira mandada, aqui Isso. ele baixou, aqui vai para espalhar a massa, ele tem... Isso. Ó, tá vendo essa parte aqui, ó? Essa parte aqui vai fazer uma pressão para a massa espalhar por completo em toda a circunferência. Exatamente. Depois que espalhou, aí, ó, tá vendo essas faquinhas aqui, ó? Eu vou baixar, Ela vai cortar ó, o bloco. e a faca corta. Quer que eu ligue pra você? Liga, vamos ver então. Vou ligar aqui. Então você abaixa, cortou e daí Ah, olha lá! Ela faz um bamboleio ali, faz né? um bamboleio. E daí sai tudo em bolinha. Já sai bolinha. Já sai bolinha. Dali sai pra cá e aí vem pro chamado aqui, Vem pra modeladora. modelador. A nossa mas, modeladora também é antiga. mas já não modelou lá? Não, o pão d'água sim, mas aqui pra sair o francês. Ah, é pro francês. Pra sair o mas francês. Aí já sai modelado lá com água, põe aqui e sai francês. Isso. E aí só põe aquilo e já sai pro outro lado. Já sai, ela enrola, né? Ao inverso aqui, inverte a massa e daí sai enroladinho igual os pão francesinhos que a gente conhece. Tá, mas e daí tô vendo que tem um cilindro aqui. Tem o cilindro. Mas esse cilindro é antes de passar pelo modelador? Esse cilindro... É que depende do pão, né? É, depende do pão e depende do trigo também, né? Aham. Esse cilindro, você usa ele para fazer chineque, para fazer pão caseiro, para fazer pão de malte. Entendi, já é pra massas daí que precisam Isso, ser maiores. isso. Ela tem a massa cilindrada, ela adquire mais força. Aí quando você põe no forno, né, a explosão do pão, o desenvolvo do pão fica melhor ainda, fica mais Entendi. encorpado o pão. Já aconteceu de dar uma briga de padeiro e começar a se jogar em massa de pão no outro? Aqui não. Aqui não, Aqui não, graças a Deus. Tá bom. Depois aqui, então, sai daqui e vai pra estufa. Vai pra estufa. Vai pra forminha e vai pra estufa. Vai pra estufa. Então vamos lá ver a estufa agora.
essa é a estufa climatizadora. Essa é as climatizadoras que as padarias agora usam, né? Antigamente era quase do tamanho do forno, né? Você colocava o carrinho inteiro, né? E com o calor de aproximadamente 40 graus, né? Mantinha assim, o pão ia se desenvolvendo, né? Dando uma acelerada na... Isso aqui acelera. Ele acelera e também retém, né? Aqui, por exemplo, aqui o pão já está no tamanho crescido, então nós colocamos elas para gelar, né? Quer que eu abra? Faz favor. Tá aí. Esse pão que já tá pronto, vem Já pro tá forno. pronto e ir pro forno. Entendi. Esses são os franceses. Tá, mas ele ainda não tem o risco em cima dele. Ainda não. E com o Só que na hora que você vai fornar que você faz o corte. Faz o cortinho para Faz o poder cortinho. enfornar. Isso. E os outros, aqui são os outros que eles vão ficar descansando ou já estão assados? Aqui quando ou já tá assado ou quando estão em descanso, né? O pão tá se preparando, o né? crescimento. Com o ambiente, né? No caso, assim, com a temperatura ambiente, aí ele vai se desenvolvendo. Beleza. Dali então, daqui desses, de dentro das forminhas ali, das forno, não? assadeiras, Das das assadeiras, assadeiras, das aí formas. vem pra cá e vai pro forno. E vai pro forno. Aqui está esse... Meu Deus do céu! Imagina, gente, o tamanho da polenta que vai fazer com um mexedor desse tamanho aqui, ó. Ó! Essa. Meu senhor! Isso aqui que é usado para enfornar o pão. Isso. No forno de lastro, as padarias que ainda utilizam, né? É a famosa régua ou pá. Mas tem que ter uma né? prática para lidar com isso aqui, né? Tem que ter uma prática. E aí, vem aqui pra dentro, que aqui que é o forno. Aí é o nosso famoso. Dá pra forno. abrir? Pode abrir. Vamos ver o que tem lá dentro. Tá vazio. Tá vazio. Mas ó, pode ver lá, o fundo é de pedra, ó. Pode ver. Márcio, conta pra nós. A quantos graus tem que estar a temperatura do forno para fazer um assado bom? Para esse pão aqui, que é o francês, que é o pão d'água estrelinha, né? De 200 a 210 graus. Tem que manter essa temperatura. Manter essa temperatura. Tá, aí quantas vezes são assados pão no dia? Que nós usamos aqui o forno? É. Olha, é usado diariamente, contando com o período da manhã até a tarde, é usado ele praticamente de 2 em 2 horas. Então quer dizer, o fogo lá nunca apaga. Nunca apaga. Tem que estar sempre mantendo. Sempre mantendo. E aí também a responsabilidade do padeiro. Do padeiro. Cuidar da temperatura Se do forno. cair a temperatura, cai a qualidade do pão. Pois é. E se aumentar demais, queima. Se aumentar demais, daí dá uma sapecada no pão, o Daí cliente fica só a casca queimada e por dentro aquela massa molenga. Exatamente. E aí fica ruim pra todo mundo. Fica ruim. Então o cuidado, pode-se dizer que um dos segredos do pão é a temperatura do forno. É a temperatura do forno. Para quem trabalha com esse tipo de forno aqui, tem que ter bastante cautela. Tem que ter cuidado, bastante cuidado, né? Exatamente. Porque se subir demais a temperatura, você acaba perdendo a fornada do pão. Pois é. E quanto tempo, assim, ó, desde a hora que você começa a colocar o trigo lá naquela máquina, bater lá e tudo mais, quanto tempo demora até o pão chegar lá no balcão pro cliente, mais ou menos? Se você, que nem no nosso caso, nós temos os horários, né? Que os pães saem, né, para a área de venda. Horário de venda, aham. Isso, então. Aí a gente faz aquela programação, né? A gente tem o tempo certo para bater, né? Mas vamos supor, assim, que se você, de repente, há uma situação que você vai faltar pão. Precisamos fazer Você pão precisa agora. fazer o pão urgente, né? Aí você vai levar em torno de mais ou menos 2 horas, 2 horas e meia no máximo, o pão já tá. Desde a hora que começa a Desde a colocar hora o que trigo começa. até a hora que tira do forno. Isso, ele vem acelerado por causa da clima, né? Aí você consegue fazer com que em descanso ele fique 1 hora, 1 hora e meia em descanso. Já para poder enfornar. Já. Então, com 2 horas e meia dá para tirar a Com fornada. 2 horas e meia dá pra tirar uma fornada. Tá vendo só, gente, como é que é? E você pensa que é tão simples assim? Hã? Olha aí, ó, quanto serviço dá, quanto cuidado, quanto amor, dedicação e carinho tem que ter, hein? Viu só como é que risca o pão para fazer ele ficar francês? Faz Ó, o- você baixa então. Então, eu fiquei sabendo que você já trabalhou em padaria. Eu já, aham. Então eu vou te dar aqui a honra de você cortar o pãozinho Do e francês? depois assar junto comigo ali. Então eu quero ver. Vamos É que, lá. Na verdade, né, vídeo, porque ele já não alcança mais, né? Você não tinha que pegar um pouquinho. Olha lá, vamos cortar aqui, ó.
Só cuidar pra não derrubar daqui, né, Márcio? Tem que ter cuidado, pão. O pão tem que ser cuidado, com carinho. Não é um corte igual se fosse cortar um mato na roça. Tem que ser com carinho, ó. Ó. Não pode afundar demais e não pode fazer muito ou pouco, ó. Tá vendo? Professor Juca Panificação. Vamos lá. Cortar mais isso aqui, ó. Agora vai numa pegada só, quer ver, ó? Ó, ó. Gente, vocês puderam ver que o pão é muito mais que um alimento, é uma arte, é uma tradição e é amor também, porque eu tenho certeza que o nosso amigo Márcio e todos os padeiros que aqui trabalham fazem isso tudo com muito amor. Porque como o pessoal lá da frente falou, você nunca sabe se o pão que está ali vai ser para o teu filho, vai ser para tua esposa, vai ser para um amigo, vai ser para um cliente. Então, todos eles têm o mesmo carinho, o mesmo amor e a mesma dedicação, né, Márcio? Verdade. Quero te parabenizar aqui, viu? Obrigado. Muito obrigado por ter nos recebido. Parabéns pelo teu trabalho e continue com essa arte linda de fabricar alimentos e uma obra de arte, pode-se assim dizer. Obrigado. Eu que agradeço, fico honrado, né, com a tua presença, fazer essa reportagem aí, né? Tenho certeza que vai ser valorizado um pouco mais aí, né? E, é claro, um abraço a todos os padeiros, né, que têm se dedicado aí, né, pelo Brasil. Nessa arte. Nessa arte. Maravilha. Obrigado, Márcio. Obrigado, eu que agradeço. É nóis! Muito bem, gente, desvendados os mistérios do pão. O que é o pão francês? O que é o pão estrela? O que é o pão bolinha? Você gostou da diferença entre eles? Então, esse foi mais um pouco de tudo aqui na Rede Massa. Ah, só lembrando que a Padaria e Mercado Modelar Express daqui uns tempos vão ter uma nova unidade ainda maior com mercado, panificadora e também restaurante. Gente, a vocês, muito obrigado pela companhia, um grande abraço, parabéns a todos os padeiros do Brasil, esse povo que faz o que ama e ama demais o que faz. É bonito de ver e tudo que é feito com amor tem resultado que toca no coração das pessoas, inclusive no nosso. Obrigado a vocês, um grande abraço e até sábado que vem. Fique com Deus e até mais, tchau!